3h08 no horário de Brasília. Vamos acionar nossa reportagem na capital federal. Ivan Brandão com a gente nessa tarde para explicar a repercussão da fala do ministro Fernando Haddad hoje no recuo do governo sobre as decisões envolvendo o IOF. Agora a repercussão no Congresso, né, Ivan? A gente sabe que está repercutindo, mas eu quero detalhes. Repercutindo como? O que você apurou por aí? Boa tarde para você. Boa tarde para você, Isa, Lê, todo mundo ligado aqui no Alta Frequência. A oposição quer cobrar explicações aí do ministro Fernando Haddad, que ontem, por volta das 11h30, né, por meio, da 11h30 da noite, por volta das 11h30 da noite, por meio do Ministério da Fazenda, anunciou que houve muito diálogo, muita avaliação técnica, e aí parte dos aumentos do IOF seriam revogados. Então, nesse caso aí das movimentações financeiras, né, internacionais, né, os fundos nacionais para o exterior, ou as remessas de pessoas físicas mandadas também para o exterior, continuariam com a alíquota de 1,1%. Aí o ministro mesmo falou na coletiva hoje aí em São Paulo que o impacto econômico, afinal, tudo isso que foi anunciado ontem, o governo está pensando em arrecadar mais e cortar gastos, né? E precisa fechar essa conta, falou que o impacto seria pequeno. Então, se o Ministério da Fazenda, eu estou com os números aqui, disse primeiro que as medidas reforçariam o caixa do governo em 20 bilhões nesse ano e 41 bilhões no ano que vem, com a revisão, que foi publicada hoje em edição extra no Diário Oficial, o Ministério reduziu em 2 bi a expectativa. Para o ministro é um impacto pequeno. De fato, quando a gente está falando de muitos bilhões, né, Isa, 2 bi não parece ser muito, embora eu não saiba nem quantos zeros tem 2 bilhões de reais. Mas o impacto político pode ser bem pesado, né, para o ministro. Hoje o líder da oposição na Câmara, o deputado Zucco, né, que é do PL, apresentou já um requerimento para que o ministro seja convocado para prestar esclarecimentos, né, quando há uma convocação. A pessoa ela é obrigada a ir até a Câmara prestar esclarecimentos. Ele disse que ele classificou isso como uma barbeiragem econômica e tal, mas o pessoal da base do governo, pelo menos que eu andei sabendo aqui, é que não estão muito preocupados em relação a isso, até porque o ministro Haddad ele já tem uma sessão prevista, ele já vai à Câmara dos Deputados, mas aí por meio de um convite, quer dizer, ele pode faltar a essa na mesma Comissão de Fiscalização Financeira e Controle lá da Câmara, e é muito interessante porque essa reunião foi marcada para o dia 11 de junho agora, pela manhã, e o tema da reunião é ministro presta esclarecimento sobre temas diversos. Então, a gente sabe que esse papo sobre aumento de imposto, obviamente, vai ser um dos grandes assuntos, caso o ministro, de fato, compareça. Ele não é obrigado a comparecer, mas se o requerimento, que vai ser analisado pela comissão de convocação, for aprovado, aí ele é obrigado, de fato, a ir prestar essas explicações, né? O pessoal da oposição está falando que é uma medida meio desesperada, que é equivocada e até inconstitucional, que eles falam que, de fato, né, o IOF é um imposto extrafiscal, mas não pode ser usado como imposto de arrecadação. Mas, no geral, Ale, você sabe, a gente tem ouvido aqui, né, especialistas, a nossa colunista Juliana Rosa, né, os governos usam o IOF para regular o mercado, e é um dos impostos mais importantes de arrecadação mesmo do governo. Então, eu não sei se esse seria o principal ponto, né, mais um impacto político mesmo do que, entre aspas, jurídico, constitucional, né? O ministro não estava fazendo nada contra a lei, até porque no caso do IOF os governos podem alterar isso por meio de decreto mesmo e vida que segue. Mas isso não vai isentar aí o ministro da Fazenda de ter que prestar esses esclarecimentos aí para os deputados, né? Não sei se convocado ou se convidado, mas de alguma forma pode ser que esse assunto ainda renda lá entre os parlamentares. Perfeito, Ivan. Vai ser um final de semana de assunto, pelo menos de repercussão. O Day After vai rolar aqui no sábado. Você já vê pelo traje do Ivan, né? Sexta-feira, geralmente, a gente nada. sabe que o Congresso já não tem atividades, o pessoal já tá mais liberado, vem de camiseta. O Ivan hoje não, veio a caráter, com gravata, com camisa social, porque hoje foi dia de muito trabalho em Brasília, né, Ivan? Gravatinha de tricô, o dia que o Congresso ditar a minha moda, aí eu desisto da minha profissão. Tá bom, Ivan, a gente volta a se falar ao longo da programação. Agora 3h30. Valeu, gente.